Bom, estimado Demian, Marcos Neves, Aquiles, Charles, é um prazer estar com todos vocês, todos aqueles que estão nos ouvindo aqui no canal da Revolução Brasileira, né? Estamos chegando aqui a mais de 150 camaradas. Naturalmente haverá uma repercussão maior nos canais coligados conosco. Eu acho que todos que estão nos escutando ouviram bem aqui o relato minucioso do Charles e a análise dele, do Marcos e do Aquiles. E no caso do ANDES, que é o nosso sindicato nacional, a despeito do governo assinar o acordo com o PROIFES, que é um sindicato pelego, obviamente, e diga-se de passagem, um sindicato pelego criado pelo PT, criado na gestão do Fernando Haddad em 2003, que se reforçou em 2007 durante a gestão daquilo que o Lula considera o melhor ministro da educação do país, que é o Fernando Haddad, que é o ministro liberal da economia. Então, vamos colocar as coisas claras. O PROIFES nasceu do petismo. O petismo criou. Por quê? Porque naquela época, antes, o nosso sindicato nacional estava filiado ao Conlutas. E o petismo supunha que as greves que nós fazíamos em defesa do salário, da carreira e da universidade pública eram greves destinadas a derrubar um governo. Imagine se um sindicato... Eu gostaria que um sindicato pudesse derrubar um governo. Mas não é o caso. Se juntarmos aqui os institutos federais, as universidades e os técnicos, a gente não consegue derrubar o governo. Seria maravilhoso. E eu não vacilaria em assumir essa tarefa como prioridade, mas não é o caso. Muito bem. O governo assumiu isso e hoje, para completar aqui as informações dos demais camaradas, tanto o ANDES como o Sinasef quase que acamparam lá no MGI, numa sala, estão esperando uma resposta do governo. Tiveram uma reunião de mais de 3 horas, segundo eu ouvi o relato no Instagram do ANDES, mais de 3 horas em que o Feijó, o homem de confiança de Lula, dessa vez serviu bolachinha, chazinho, mas se manteve firme na ausência de uma proposta. E agora, o Marcos Neves nos diz aí que daqui a 8 dias, dia 11, haverá uma resposta. Quer dizer, o governo prorroga a greve. Se o governo, já com tanto tempo, quer dizer, o governo ele faz alguns movimentos. Primeiro, nenhuma negociação efetiva. Segundo, o isolamento social das categorias e da nossa luta através do apoio dos monopólios de comunicação. Em terceiro lugar, ele estende essa simulação de negociação. Quer dizer, dia 11 significa estender por mais 8 dias a greve, depois ouvir uma eventual contraproposta, fazer uma rodada de aprovação nas assembleias para efetivamente aprovar ou rechaçar a proposta. Quer dizer, o governo aposta no desgaste e no esvaziamento das greves. É isso que o governo quer. Ele quer uma derrota daqueles que supunham que a derrota do protofascista Bolsonaro alteraria a correlação de forças favorável ao quê? Favorável à nossa luta. Favorável à luta pela recuperação dos salários, da carreira, etc. Eu não entrei nessa lorota, porque eu nunca acreditei nisso. Mas eu reconheço, tal como colocou o Charles aqui, que uma grande parte dos técnicos, dos professores, nos IFES, votaram no Lula na crença de que ele poderia tratar melhor o movimento sindical. Não trata. Por quê? Porque o governo aderiu àquela economia política do rentismo, cujo epicentro é a dívida pública para os banqueiros, uma política de austeridade e, portanto, de teto de gastos para as políticas públicas, naturalmente a internacionalização da economia e o fracasso daquela proposta liberal segundo a qual uma educação, só a educação salva o país. Se aquele bordão liberal de extração direitista, mas adotado também pela esquerda liberal, de que só a educação resolveria, nós estamos diante do fato inexorável de que a educação, tanto a expansão degenerativa das universidades nos governos anteriores do PT, quanto essa prioridade para a expansão dos institutos federais agora, não corresponde, como o Marcos Neves colocou aqui muito bem, a um projeto de nação. Para que serve a educação? Ora, a educação num país que se dedica a exportar produtos agrícolas e minerais, que mantém quase 30% do nosso povo em analfabetismo e analfabetismo funcional,
e que as amplas massas estão objetivamente excluídas da educação, a tal ponto que aqui na Federal de Santa Catarina sobraram 6 mil vagas esse início do semestre, quer dizer, as políticas de inclusão social do governo, de caráter filantrópico, não dão conta dessa realidade, porque o proletariado, entre trabalhar e estudar, ele vai trabalhar. E o governo deu uma alternativa, que está claro agora na expansão das matrículas em ensino à distância, que são mais de 3 milhões de matrículas. 3 milhões. E nós aqui no presencial, um pouquinho superior a 1 milhão. Quer dizer, o governo, o Estado está dizendo para os trabalhadores a pior educação, essa do ensino à distância, que o trabalhador consegue um título pagando 89, 70, 90 reais por mês e faz uma educação de quinta categoria, o suficiente para ele competir com um pouquinho mais de igualdade no mercado de trabalho ultra restritivo, em que 94% da população ganha até 2 salários mínimos e meio. Esse é o projeto de país, um país afundado na dependência, no subdesenvolvimento, que a esquerda liberal, encabeçada pelo Lula, não tem nenhum compromisso para a ruptura com isso. Então, a nossa greve, ela tem um efeito, chamemos assim, pedagógico extraordinário. É uma coisa trágica, e na tragédia nós podemos aprender. A tragédia ensina mais do que a farsa. Eu sei que o tratamento que nós estamos recebendo agora é uma farsa em relação às promessas de Lula e Alckmin na campanha, mas é uma tragédia que explica algo que nós temos que dar um avanço. A educação não é solução para nenhum problema. Cuba resolveu os problemas educacionais porque fez uma revolução social. Só a revolução social colocou a educação num patamar diferente daqueles de todos os países latino-americanos. Essa é a questão. A educação não resolve o país. A revolução social é que arruma a educação. Não por acaso, Cuba erradicou o analfabetismo, a população tem 16 anos de escolaridade mínima, mesmo um país sofrendo bloqueio nas condições de uma ilha do Caribe, etc. Agora, imagine um país gigantesco, continental, como o Brasil, o que poderia ser. Mas diante dessa miséria da esquerda liberal e de um governo que está dedicado aos grandes monopólios, ao latifúndio, às multinacionais e à Embaixada de Washington, condena nós a todo esse diagnóstico sombrio que o Aquiles mostrou aqui. A propaganda, a manufaturação da opinião pública em favor de uma nova reforma da Previdência, a eliminação do mínimo constitucional em saúde e educação, o arroxo contra as universidades. Lula deu um orçamento para as universidades federais inferior àquele do protofascista Bolsonaro. E o tratamento das greves aqui estão sendo um tratamento verdadeiramente destinado aos cachorros, até os cães, nessa onda de proteção dos animais, têm um tratamento melhor do que nós, os sindicalistas, estão tendo. Ora, o Sinasef e o Andes, até onde eu sei, iriam acampar hoje naquela sala lá em Brasília, em busca de uma resposta mínima se haverá uma contraproposta. E o governo está dizendo categoricamente que não haverá. Finalmente, queria dizer algo fundamental aqui. Eu recebi hoje a informação, e vou ler aqui para todos vocês, que o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, o reitor, presidente do Conselho, está convidando para o dia 6 de junho, numa reunião em Brasília, com o presidente Lula. Eu não duvido que nessa reunião ele apresente um orçamento extra para essas instituições, como uma forma de isolar ainda mais a categoria na luta pelos salários e destinar, na forma de propaganda, aquela mesma propaganda que o governo está fazendo. Vamos destinar 300 bilhões para a industrialização até 2026. Quer dizer, dividido dá 75 bi por ano. Eles podem dizer, olha, nós vamos dar aqui 600, vamos dar 1 bilhão nos próximos 4 anos. E aí divide por ano e divide pelos 500 campos que o Marcos Neves mencionou aqui que estão em greve, e isso dá, como deu agora na restituição orçamentária para a Federal de Santa Catarina, Charles, 6 milhões. O que fazemos com 6 milhões? Não conseguimos nem arrumar o restaurante universitário que está infestado de ratos e baratas. É assim que está. Então, a situação é gravíssima e depende de uma mudança de qualidade. O nosso sindicalismo tem que dar um salto de qualidade agora e compreender
que essa fidelidade canina que grande parte dos universitários tem exercido, tem reafirmado diante de Lula, do petismo, da esquerda liberal, não tem rendido os resultados necessários. Eles estão comprometidos com a classe dominante, com o teto de gasto, com a austeridade e com um programa de reformas que é contra os trabalhadores. A nossa greve, portanto, tem uma dimensão pedagógica, política para o país extraordinária. Quem não enxergar agora qual é a natureza desse governo, realmente precisa de um óculos de grau 25 e de começar a estudar o que está acontecendo no país. Essa é a situação. Então, nós todos, professores, técnicos das universidades, dos institutos federais, estamos diante de uma grande lição que podemos dar para o país, menos por nossa vontade e mais pela intransigência e a falta de compromisso do governo com a educação e com o nosso povo.